Hoje o nosso tema dessa aula é crise hídrica. Nós vamos falar sobre a crise hídrica. Então, nesse contexto aqui, logicamente, a gente pode começar a falar dessa crise hídrica lendo uns versos, um poema de José Olívio para vocês, um poeta nordestino, que diz que a água é um grande bem para a vida, essencial. É preciso que se faça dela uso racional, preservando as gerações futuras de um grande mal. Por ser um bem precioso, deve ser bem preservado. Vida sem água não existe. É preciso ter cuidado. Só a água mata a sede. Ao demais é descartado. Entre ela e nossa vida, a forte vinculação. Ao utilizar a água, é preciso atenção. Evitar o desperdício virou mais obrigação. Então, um singelo poema aqui, de um poeta José Olívio, um poeta do sertão nordestino, sobre a questão da água e a necessidade da preservação dela. Todos nós sabemos que a água é uma substância que existe em abundância no planeta Terra, e cobre aproximadamente os 4 cantos do planeta. A água é um elemento abundante na superfície do planeta Terra. É bom a gente deixar bem claro isso, E que a água é o ponto principal para emergir a vida, Então é fonte de vida, é fonte de praticamente tudo, Para o ser humano, o H2O, ele é indispensável para a manutenção da vida, para a manutenção do corpo, para a manutenção das suas atividades. Então, por isso, esse tema se torna um tema muito importante, tanto quanto para um tema de redação, quanto para um tema de questões de geopolítica, na sua prova do Enem, na sua prova do vestibular, na sua prova de qualquer concurso que você for fazer por aí. A água é uma relação que existe de forma bem intensa com o processo da vida. Nós sabemos, apesar de haver abundância da água, 97% de toda a água do planeta Terra ela é composta por oceanos, ou seja, é água salgada, E 3% apenas se torna água potável, 3% que pode ser destinada ao consumo humano. Desses 3% destinados ao consumo humano, ou esses 100% da água, nós temos que 70% dela estão em lugares que não são de povoamento humano, ou seja, estão nas geleiras, estão nos polos. Então, nesse contexto aí, a gente vai ter as águas nas geleiras, a maior parte delas águas salgadas nas geleiras, e nós temos aí também 3% de água potável. Nos aquíferos, o Brasil tem 2 grandes aquíferos, diga-se de passagem. O que são aquíferos? São águas subterrâneas, Nós temos o aquífero Guarani, que pega metade do Brasil, região centro-oeste, região sudeste, região sul, e pega América do Sul também, Paraguai, Uruguai, Argentina, É o maior aquífero do continente americano, é o aquífero Guarani, e nós temos um aquífero no norte do Brasil que é totalmente brasileiro, que é o aquífero Alter do Chão. Nesse contexto, nós temos o quê? Nós temos aí que apenas 1% de toda a água do planeta está na superfície, e é água doce. Nós temos aí, esse 1% de toda a água representa os rios, os lagos, e essa água do subsolo, apenas 1%. Então, apesar de ser um recurso abundante,
esse recurso não é assim de tão acessível, de tão facilidade que a gente pode ter. A água na Terra, 94,7% dela pertence ao oceano, né? É um conjunto que abrigam todos os ecossistemas marinhos. E aí também nós temos a maior parte da biodiversidade do planeta, que está no fundo dos oceanos. Então, também a água é responsável por essa questão da biodiversidade. 2,6% dessa água estão no ecossistema que a gente chama de água doce. Né? Apenas 2,6% é de água doce. 97,4% é água salgada. Dessa água doce, a gente tem aqui dois tipos de água: as águas correntes e as águas paradas. 2% desses 2,6%, né, 2% estão nas calotas polares, caramba. Então eu estou reduzindo aí a quantidade de água disponível para o homem no planeta, água potável, eu estou reduzindo aí a menos de 1%. Na verdade, nós estamos reduzindo isso aí a aproximadamente 0,6%, no máximo 0,7% de toda a água do planeta pode ser consumida de forma direta pelo homem. Então aí a gente já começa a pensar nessa dificuldade e nesse problema da água nos dias atuais. Nós temos a água presente também no subterrâneo, né? Que são os aquíferos, como eu falei para vocês. Nesses aquíferos, e temos a água presente na atmosfera, né? A água presente na atmosfera, a água no ar, a umidade, que diga-se por passagem, nessa época do ano, a umidade no nosso tipo climático, né, tropical semiúmido, baixa muito nessa época do ano, está até meio que chuviscando. Está chuviscando aí para vocês? Aqui em casa, na periferia, na comunidade, está chuviscando, viu, gente? Então, mas deve ser alguma frente fria chegando mais uma vez aqui, né? Nós estamos aí prestes a começar o inverno. Quando a gente vai falar dessa pequena, dos 100% de água, apenas 0,6% estão disponíveis para o homem consumir, nós podemos considerar que esses recursos hídricos, eles se apresentam de forma distinta, né? Ele de acordo com a função e de acordo com a utilidade para cada um. Nós temos aí recurso hídrico como elemento ou componente físico da natureza. Ele é vital, ele é essencial para a manutenção da vida na Terra e para a vida na natureza. Nós temos aí a água como um ambiente para a manutenção da vida, que é um ambiente aquático, onde eu disse, onde está a nossa maior biodiversidade do planeta. Não é a Amazônia, a maior biodiversidade do planeta está ali nos oceanos, né? E nós temos essa água como fator indispensável para a manutenção da vida na Terra. Tanto que, quando nós saímos lançamos sondas espaciais, isso vem lá desde os anos 50, desde a Guerra Fria. Quando nós fazemos isso para buscar vida em outro planeta, a primeira coisa que a gente tenta detectar é a presença da água. Se tem ou não presença de água, atmosfera, né? Apesar de essa semana algumas pessoas aí famosas disserem que podemos viver até sem oxigênio, mas não viveremos sem liberdade. Como? Como podemos viver sem oxigênio? Mas isso aí é coisa para outra aula, para outro tópico, para outro tema. Então, pessoal, a questão da água
é uma questão que vem se agravando cada vez mais e vem se tornando cada vez mais necessário entender o funcionamento, fazer um debate sobre esse assunto. Por isso que nós trouxemos esse assunto aqui. Além disso tudo, nós temos também a chamada água virtual. Você sabe o que é água virtual? Você também aí sabe o que é água virtual? A água virtual é toda aquela água que nós utilizamos no processo de produção. Tudo que a gente utiliza para produzir um bem, algo que nós consumimos. Essa camiseta, este fone de ouvido, a sua sandália, a carne que você vai jantar daqui a pouco, né? Tudo que foi produzido para o nosso consumo utilizou água, de forma direta ou de forma indireta. Um bife de 150 gramas que você coloca no seu prato ali, foi mais de 400 litros de água para aquele bife chegar até o seu prato. A esse termo nós chamamos de água virtual, né? Então a água virtual é a quantidade de água que é gasta para produzir um bem, produto, um serviço, né? A água virtual é essa que você limpa a sua casa todos os dias. A água virtual é essa que você consome na escola. A água virtual é essa que é utilizada para produzir tudo que o homem necessita. Então, você já viu aí a importância dessa água. Então, a primeira coisa que você tem que se ligar ao fazer uma redação sobre crise hídrica é a importância da água, não só como fonte de vida, mas como importância na manutenção até do nosso sistema de vida, que atualmente nosso sistema de vida está ligado ao capitalismo. Então, nesse contexto aqui, a gente tem essa pegada chamada pegada hídrica, né? Que é o total de água consumida direta e indiretamente por um indivíduo, né? Ou toda a população determinando o período. Então, além da água virtual, você tem que compreender também a chamada pegada hídrica. O que é a pegada hídrica? Pegada hídrica é uma forma de mensurar o total da água que é consumida de forma direta ou de forma indireta por cada sociedade. Cada dia que passa, a nossa pegada hídrica está aumentando. Cada dia que passa, a nossa sociedade está consumindo cada vez mais água para produzir energia, um dos motivos. A gente está consumindo água para produzir coisas que não precisamos. E a gente tem a questão do sistema capitalista e da sociedade de consumo. Então, nesse contexto aí, a gente tem a chamada pegada hídrica. Olha, pessoal, então, nesse aspecto desta pegada hídrica, aqui, nós temos aqui, então, a água, apesar de eu estar falando, estar alertando para vocês, ela mantém um ciclo, né? Esse ciclo da água é um ciclo em que a água não desaparece. Mas, a água está acabando. Calma, não é isso. Quando a gente fala que a água está acabando a disponibilidade de água potável. Né? O ciclo da água se mantém no planeta, que é o calor aquece a água, o sol aquece a água evapora, sobe para as camadas mais elevadas da atmosfera, se condensa e cai sob a forma de chuva. Então, quando a gente fala que a água está acabando, não está acabando a água potável, está acabando a possibilidade de uma população de baixa renda, cada dia que passa, ter menos acesso à água saudável e barata. A água já é cara.
É um dos produtos mais caros que nós temos aí, né? Então, aí a gente tem essa questão aí da água. A crise, o que é crise hídrica? Tanto no Brasil ou no mundo, a gente vive a chamada crise hídrica. O que seria isso, essa crise hídrica? Né? Então, quando eu falo de crise hídrica, ela é um termo que me leva a entender que são todos os problemas relacionados com a falta de água para o consumo humano. É isso. Nós temos alguns lugares no mundo e alguns lugares no Brasil que já existe esse problema, a falta de água para o consumo humano. Nesse contexto, pessoal, então, crise hídrica abrange todos os problemas relacionados à falta de água, por qualquer que seja o motivo. Natural, artificial, excesso de consumo, né? Isso existe, é uma realidade, a crise hídrica é uma realidade do mundo e é uma realidade do Brasil. Então, nós não temos nenhum continente que fica fora desse processo da crise hídrica. No Brasil, pelos meios de comunicação, estão deixando mais evidentes que a crise hídrica está em duas regiões principais. A primeira, a região sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Região mais povoada. Região mais industrializada. O centro econômico financeiro do país. A gente vai ver que a crise hídrica dessa região sudeste não é por fatores naturais. É pelo excesso de consumo ou pelo consumo desordenado. Então, a primeira região, região sudeste. E somente quando ela chegou ao sudeste, ela ganhou uma importância maior, um debate maior, uma discussão maior. E o outro ponto em que a gente fala tradicionalmente de crise hídrica no Brasil é a região nordeste, que já tem um clima semiárido, é o sertão nordestino, né? Que a seca já é um problema, um fenômeno desde o Brasil colônia. Aí é uma seca iniciada por questões naturais e agravadas por questões humanas. Processo cultural, né? De forma de exploração dessa água, de má distribuição, de usar a água como fonte de poder político e fonte de poder econômico. O Brasil é um país que tem um alto índice de pluviosidade. Nós somos um país de baixa latitude, nós predominamos nessa região próxima ao Equador, nós somos afetados por 5 massas de ar. 4 delas são quentes, né? E 4 delas são úmidas. Então, o Brasil é um país que tem chuvas bem distribuídas durante o ano, na maior parte do seu território. E as chuvas são os principais abastecedores da água no Brasil. Tanto a água superficial, quanto a água que está ali abaixo do solo, né? Os aquíferos. Embora haja um alto índice de pluviosidade no Brasil, a crise ela permanece causando secas extremas e compromete reservatórios no mundo todo e também no Brasil. Principalmente Brasil, onde produz grande parte, mais de 90% da energia elétrica do Brasil,
vem das usinas hidrelétricas, né? Nossa matriz energética é renovável, pelo menos isso nós estamos bem na fita. Então nós temos aqui os reservatórios de água não são suficientes para abastecer as necessidades, tanto quanto de produção de energia, quanto para o abastecimento, para o consumo dos moradores, né? E isso tem levado as autoridades locais a tomarem medidas que não são muito eficazes para prevenir essa crise da água. Uma medida eficaz para prevenir essa crise da água é diminuir o consumo, mas cada dia que passa nós aumentamos o consumo, sobretudo o consumo daquela água chamada de água virtual. Né? Então, as autoridades tentam tomar medidas que vão ter ações imediatistas e tentar adaptar a atividade econômica em relação a isso. Por exemplo, não vai ser novidade nenhuma que, com o avanço da seca, a cidade de Goiânia, lá para o mês de julho, agosto, venha falar e discutir racionamento de água. Assim como é a cidade de São Paulo, a metrópole global do Brasil, né, que vai discutir ou falar sobre o racionamento de água. Nesse contexto, nós podemos observar, então, que as primeiras medidas são aquelas imediatistas, né? As autoridades realizam estratégia para adaptar as atividades econômicas às condições climáticas. Ora, nós vivemos no século XXI, né, gente? Não tem mais base o homem do século XXI depender da natureza para poder sobreviver. Mas é isso que está acontecendo, sobretudo no território brasileiro. Então, o que elas fazem, as autoridades? Para tentar conter esses efeitos, elas não agem na raiz do problema. Elas vão fazer o quê? Racionamento de água em alguns bairros das cidades. E engraçado, você já observou? Condomínio fechado não tem racionamento de água? Bairro da periferia, esse sim. Em alguns lugares em São Paulo, existe denúncia que bairros da periferia ficaram sem água por mais de 40 dias, cara. Enquanto condomínio fechado não ficou nem um dia sem água. Então a gente tem que entender esse processo que a gente passa aqui também. Então, racionamento de água, suprimento emergencial, ou seja, registro bem fechadinho, né? Mas essas medidas não são suficientes para garantir que o problema não volte ou que ele se expande, né? Então, por isso, a gente tem que rever essa questão da crise hídrica. Nós temos diversas causas para a crise hídrica. A crise hídrica, ela pode ser provocada por diversas maneiras ou diversas causas, diversos motivos. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, ela não está relacionada apenas à falta de chuva. Então não aceitem o argumento que a falta de água é falta de chuva. Não aceito o argumento que é um problema da natureza, que não é. É um problema do homem, criado pelo homem. A falta de chuvas não pode ser abordada como sendo uma causa da crise hídrica, né? Então, como eu disse, no século XXI nós não podemos ficar dependentes da natureza para poder desenvolver a nossa sociedade. Então, a falta de água
ou essa crise hídrica, na verdade, é a soma de diversos fatores, que inclui desde anomalias meteorológicas, ou seja, desde a falta de chuva, a outros fatores, como a falta de infraestrutura de abastecimento capaz de acompanhar o aumento da demanda, ou seja, nós estamos consumindo mais do que a infraestrutura pode fornecer. Essa é um motivo. Nós temos a má gestão dos recursos hídricos, né? Então, temos uma má gestão dos recursos hídricos. Nós temos a ausência de medidas de redução de desperdício. Não existe nenhuma forma, nenhuma campanha de conscientização que vive pedindo para eu, para você, para nós, fecharmos a torneira na hora de escovar os dentes, tomar banhos rápidos, não lavar as calçadas com água potável. É isso que eles pedem, como se o principal culpado somos nós. Nós devemos fazer isso? Sim, devemos fazer isso, mas numa redação, sinceramente, você vai colocar isso como forma de intervenção? E se eu disser para vocês que 70% do consumo de água vai para a irrigação? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Mais de 70% vai para o agronegócio. Outros 13 a 15% vai para a indústria. Nós consumimos apenas de 7 a 8% da água. E aí eu não acredito que é uma boa proposta de intervenção você falar de tomar banho curto, de fechar a torneira na hora de que está escovando os dentes. É lógico que cada um tem que fazer a sua parte. Se você está fazendo a sua, beleza. Mas isso não vai mudar e resolver o problema. Então, nós temos que entender que a ausência de medidas de redução de desperdício, né? Nós temos que entender que existe uma ineficiência da população, da educação da população para o consumo racional da água. Brasil e Centro-Oeste, região Centro-Oeste, que essa crise aparentemente não chegou com a mesma intensidade do Nordeste ou do Sudeste. Nós não temos aí nenhuma campanha de conscientização da população para esse uso racional, né? Nós temos uma poluição desenfreada que interfere na distribuição dessa água, como, por exemplo, o desmatamento, né? Isso passa por todos os governos. Não estamos aqui dizendo que é só governo Bolsonaro, não. O desmatamento da Amazônia, sobretudo, do Cerrado, gente. O Cerrado hoje tem menos de 30% do que ele tinha há 30 anos atrás. O Cerrado está sendo sucateado, está sendo jogado fora para a expansão da área urbana, por causa do fogo, por causa da expansão do agronegócio. Então, a poluição e desmatamento está sendo assim, de forma acelerada. Nós temos aí a falta de controle dos problemas ambientais. Então, essa falta de controle dos problemas ambientais, essa falta de vontade, essa falta de ter um sistema que vá diretamente contra os impactos dessa poluição, né? Então, nesse contexto aí, a gente vai ter essas causas dessa crise, né?
A gente tem também a ausência do uso de fontes alternativas de reservatórios. A gente utiliza aí todas as nossas bacias hidrográficas são utilizadas para a produção de energia, e a energia hidrelétrica ela é limpa, ela é renovável, mas ela causa grandes e graves problemas ambientais, né? Como a inundação de solos férteis, a destruição de matas naturais, e vai causar grandes e graves problemas também. Por isso, é necessário você repensar essa crise. Essa crise hídrica não é típica do Brasil, é uma crise que é mundial. Então, essa crise hídrica, ela está no mundo inteiro. Se levarmos em consideração a distribuição da água, você vai ver que a água está mal distribuída no mundo. No Brasil, mais de 60% da água do Brasil está na região norte, está na região da Amazônia, que é uma região que tem menos de 10% da população. Então, eu tenho a maioria dos recursos hídricos do Brasil numa região que eu tenho pouca população, né? Então, quando a gente fala de água potável, água utilizável, estamos falando de tudo que é tipo de uso que possibilita a vida em uma sociedade considerada civilizada. Não só para o consumo, para a irrigação, para a produção das coisas, para a manutenção da vida, né? A água passa a ser escassa, então. Quando que a gente vai falar que existe uma crise hídrica? Quando a água começa a ser escassa, e essa escassez da água está levando à existência de conflitos regionais. Nós temos conflitos no mundo por causa da água. Israel e Palestina, a guerra que não acaba no mundo nunca, é por causa da bacia do Rio Jordão. Índia e Paquistão, né, por causa das nascentes lá na Caxemira, na Cordilheira dos Andes. O domínio da China sobre o Tibete, né, sobre o Nepal, nascimento dos rios amarelo e azul. Nós temos a disputa pela água no mundo inteiro, já começou. E já começou há muito tempo atrás. Então, nesse contexto, os geopolíticos modernos acreditam que o século XX foi o século da guerra pela água, aliás, pelo petróleo. E no século XXI, a guerra será pela água. Então, nós temos que o tema água a água torna-se cada vez mais rara e cada vez mais procurada. Olha a relação básica do capitalismo. Um produto raro e muito procura. O que acontece com o preço? Então, aumenta. Isso está fazendo com que a crise hídrica se agrave, né? A crise hídrica está se desenvolvendo em todas as partes do mundo. Todas as partes do planeta já existem conflitos pela posse da água. De acordo com a pesquisa feita por um instituto norte-americano, WRI, World Resources Institute, né? Ele informou que cerca de 3,5 bilhões de pessoas no mundo sofrerão com a escassez de água até 2040. Eu tenho quase a metade da população do mundo, gente. Até 2040 está aqui às nossas portas, daqui 18 anos. Cerca de 3,5 milhões de pessoas no mundo vão sofrer por causa da ausência da água.
né? E essa ausência da água está sendo provocada, sobretudo, pela degradação do meio ambiente. Então, a gente já tem uma causa aqui que é colocado, né? Então, para isso, pessoal, esses dados foram levantados em 167 países. E os pesquisadores levaram em conta fatores como o derretimento das geleiras, por causa das alterações climáticas, o aquecimento global, né? E isso vai promover ações catastróficas no nosso planeta, né? Ainda tem um bando de negacionistas aí falando que isso não é verdade. Atualmente, 1 bilhão de pessoas sofrem crise hídrica. Crise hídrica pode ser chamada também de estresse hídrico. O que é estresse hídrico? É a unidade que é usada para medir as pessoas que têm acesso a menos de 20 litros de água por dia e buscam essa água numa distância máxima de 1 quilômetro. Então, quando a gente vai fazer o consumo de água por cidadão, se der menos de 20 litros de água por dia, é considerado estresse hídrico, né? Então, se a gente for analisar dessa maneira aqui, a gente sabe que muitos países já estão lutando, fazendo verdadeiras guerras por causa da água. Como eu disse, Israel usa a água como arma contra os palestinos. Israel até aceita uma Palestina independente, mas sem água. Toda a bacia do Rio Jordão controlada por ele. Aí você vai fazer o quê? No meio do deserto, sem água? Né? O Brasil já teve... Nunca estivemos tão bem relacionados a isso, mas nós já tivemos épocas que estava melhor. Épocas que a gente não tinha político que defendia madeireiro, né? Político que eu digo ministro do meio ambiente, né? Que estão sucateando cada vez mais as ONGs ambientais na defesa do meio ambiente. Nós temos aí agora a situação terrível que nós estamos passando. Mais 2 líderes na luta pela questão ambiental, na luta pela Amazônia, estão desaparecidos, mortos, assassinados, né? Numa necropolítica que o nosso país está passando nesse contexto aí. Também, pessoal, é importante destacar que o fato de enfrentarmos sério problema de distribuição de água, igualmente pelo território brasileiro. Como eu disse, a água não é bem distribuída pelo território brasileiro. A região que tem mais população é a região que tem menos água, é o Sudeste. Não é que o Sudeste tem pouca água, mas é a forma como a água do Sudeste está sendo consumido, né? E a região que tem mais água, que é a região norte, que é a Amazônia, é a região que tem menos população. Então a água está mal distribuída pelo planeta. Todos os continentes têm problema de forma maior ou menor, tem problema com relação ao consumo e à distribuição dessa água. Já no Nordeste e no Sudeste, nós temos aí parte da população brasileira com atividade industrial que está concentrada. Existem poucos reservatórios de água. Então, eu tenho uma utilização muito grande da água virtual nessas regiões. E a gente pode dizer que, entre os motivos pelos quais ocorre a crise hídrica no Brasil, a gente pode citar o aumento do consumo de água. Cada dia a gente aumenta cada vez mais o nosso consumo de água,
porque aumenta a população e aumenta, sobretudo, a sociedade de consumo, né? Então, a demanda se torna cada vez maior em relação à quantidade disponível. Então, isso por causa do crescimento populacional, do crescimento industrial, do crescimento da agricultura, que todos os anos são comemorados. Outro motivo da crise hídrica no Brasil é o desperdício da água. Então, na sua redação, no seu texto, você pode apontar aí como causa o aumento do consumo, você pode apontar como causa o desperdício de água. A população brasileira não tem uma consciência crítica, não tem uma consciência de consumo, então o desperdício de água também. E nós temos a questão da redução das chuvas. E as chuvas estão reduzindo por causa do desmatamento, por causa do avanço da poluição, por causa do aquecimento global, por causa de fatores provocados pelas ações antrópicas que estão mudando as condições climáticas mundiais. Então, nesse contexto, a gente tem que entender que estas seriam algumas das causas da crise hídrica no Brasil. Então, a crise hídrica no Brasil é resultado de vários fatores. Eu posso até citar a especulação imobiliária. Recentemente em Goiânia foi votado, felizmente foi negado na Câmara dos Vereadores, foi votada a possibilidade de permitir a ocupação às margens da represa do Ribeirão João Leite. Então a indústria imobiliária tem forte peso na economia de Goiânia, né? Então, já tivemos outras agressões muito grandes à água, como o nosso shopping center Passeio das Águas, né? Chama Passeio das Águas porque a gente deu tchau às águas ali. O shopping Passeio das Águas enterrou ali mais de 15 nascentes que a gente tinha naquela região. Então, nós podemos alavancar aí a crise hídrica no Brasil. Falta de infraestrutura adequada para o abastecimento da demanda, a ausência de chuvas provocadas principalmente pela questão da poluição, né? A falta do racionamento, a população falta uma conscientização e outras questões que têm causado baixos níveis de água no reservatório, como o elevado consumo, a falta de uma campanha permanente de conscientização, né? A falta de água no país tem se agravado consideravelmente após uma grande crise histórica, que foi a de 2014. O problema afetou a região sudeste, né? E de lá para cá, a região sudeste foi introduzida no rol das áreas do Brasil que mais tem crise hídrica, juntamente com o sertão nordestino. O Brasil, isso tudo apesar do Brasil abrigar quase 1/5, né, de toda a água disponível e potável no planeta, né? Então nós temos esta situação também. E isso, já que a guerra no século XXI vai ser por causa da água, nesse contexto aí o Brasil tem que ficar com as barbas de molho também, né, gente? Porque senão a gente vai acabar virando uma área de influência das potências como é o Oriente Médio e perder a nossa soberania. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa relação aí. E a crise no Brasil e no mundo é uma realidade que tem se tornado cada vez mais presente no decorrer das últimas décadas. Então isso não é coisa que vai... Não tem nem previsão de que isso vai
vai mudar, porque cada dia que passa está avançando mais a sociedade de consumo. Nesse avanço da sociedade de consumo, nós vamos agredindo o meio ambiente, nós não temos políticas públicas, né? Não temos políticas de medidas de racionamento e de consumo, nem de conscientização da população a respeito da questão da água, né? E a gente vai aí consumindo mais do que a natureza pode se repor. Então, nesse sentido, esse tema é muito importante, viu, gente? Crise hídrica na redação. Lembrando que nós estamos numa aula de redação, né, da professora Jéssica. Caso caia o tema crise hídrica numa redação do Enem ou numa redação do vestibular que você vai fazer aí, tanto de escola privada quanto universidades públicas que estão abertas aí pelo Brasil inteiro para você fazer o seu futuro, o que você tem que saber e colocar numa redação sobre esse assunto, né? Primeiro você tem que colocar quais são as causas da crise hídrica. Nós já falamos, já enumeramos nessa aula. Para fazer um bom texto, você tem que colocar como ela afeta as regiões que sofrem com o problema. No caso do Brasil, temos duas regiões principais. Não que as outras não sejam afetadas, mas a gente tem o Sudeste e o Sertão Nordestino. A forma que afeta são diferentes. Sudeste, grande população, muita indústria, muita urbanização, excesso de produção, excesso de gasto, né? Tanto quanto para a água virtual, quanto para a água no consumo humano. E o que você tem que apresentar no seu texto? Você tem que apresentar tentativas de solução para o problema. E eu posso apontar como primeira tentativa que você pode apresentar no seu texto, né? Você apontar alguma coisa que vai interferir diretamente nos produtores agrícolas. Só esses caras são responsáveis por 70% do consumo desenfreado da água, cara. A agropecuária representa 73% do consumo da água. E você achando que vai mudar o futuro economizando na hora de escovar os dentes ou tomar um banho reduzido? Tomar um banho reduzido é bom? É lógico que você vai economizar no bolso com o gasto de energia, com o gasto da água. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas não vai mudar a atual situação da questão da água no Brasil, não. E nem no mundo, viu, gente? Então vamos pensar em medidas. Então, medidas que afetam uma maior fiscalização, sei lá, uma maior conscientização, leis mais rígidas a respeito da questão ambiental, porque muita gente fala hoje que questão ambiental no Brasil tem leis muito rígidas, né? Já tivemos aí presidente chamando de que leis ambientais são xiitas no Brasil. Mal sabe ele que xiita é apenas uma religião, uma vertente da religião muçulmana. Nós temos também, pessoal, você pode apontar como proposta de intervenção campanhas publicitárias que vão reduzir o consumo ou colocar um consumo mais consciente e conscientizar a população o ano inteiro sobre a necessidade do consumo consciente da água. Você pode colocar, nas escolas já existem, mas você pode intensificar no seu texto, propor intensificação de palestras na escola, na comunidade, de maneira geral, comunidades ribeirinhas, comunidades pobres que não têm acesso à educação. Aliás, essas
até sabem mais sobre a preservação da água do que a gente que está numa cidade aí só consumindo produto supérfluo, né? Então, você tem que apresentar argumentos de forma lógica, consciente e bem estruturada, que a professora Jéssica, tenho certeza, está ensinando vocês a fazerem todos esses argumentos aí, né, pessoal? Então, crise hídrica é uma realidade do Brasil e do mundo, é uma realidade que você pode encontrar em qualquer tipo de prova, você pode encontrar em provas do Enem, tem um pessoal aí que está assistindo a gente também, que é de concursos públicos, então você pode encontrar isso aí em temas para concursos públicos, pode ser temas de provas de vestibulares, e aí nós discorremos um pouco sobre esse tema e eu acho que você não deve ter nenhuma dificuldade para fazer um texto a respeito disso. Não precisa viajar em conflitos, em nada, porque é uma realidade do Brasil. E no tema da sua redação deve procurar alguma coisa relacionada ao Brasil. Beleza? Há alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Que bom. Eu me sinto um professor assim, excepcional, o the best. Quando a gente termina a aula assim, aluno não tem nenhuma dúvida, agora não tem. Mas qualquer dúvida, vocês podem me procurar lá no grupo. A todo momento nós estamos lá para resolver e sanar as dúvidas de vocês. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau. Obrigado pela atenção de vocês.